Olá, que alegria estar com você nesta tarde aqui na TV Evangelizar, programa A Vida em Foco, começando a partir de agora. Estamos ao vivo para todo o Brasil via satélite, também canal digital aberto, YouTube TV Evangelizar Oficial. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse nosso encontro, onde hoje nós vamos falar sobre educação católica de uma pessoa que tem muita autoridade para falar. Ele que está lá em Belém, no Pará, Dom Antônio de Assis Ribeiro, vai nos orientar neste caminho de uma educação católica, tanto para escolas quanto para famílias. E esses dias, no domingo passado, foi o Dia Mundial do Casamento. Por isso, nós também vamos trazer esse tema e olhar um pouco para as crises e as soluções para os casamentos atuais e também para aqueles antigos que duram bastante. Então, fique comigo que está começando o programa A Vida em Foco. E já que nós vamos falar sobre educação, como que é o seu hábito de leitura? Eu sei que tem gente que patina ainda nisso, né? Até gostaria de ter um hábito, mas ainda não formou. E tem aqueles, não sei se você é como eu, mas que mergulha na leitura de uma forma que é praticamente uma viagem em qualquer tipo literário. Então, para a gente introduzir esse assunto, olha só esse material que o jornalismo da TV Evangelizar preparou para a gente. Acompanhe. Mar é uma palavra pequena e com movimento. Além do mais, uma palavra extremamente sedutora. Glória é escritora. A peruana, que está no Brasil desde a adolescência, publicou mais de 40 obras. Para ela, a leitura é como viajar nas palavras e frases. E é por isso que ela atiça tanto a inteligência. Uma leitura de verdade exige essa qualidade de presença do leitor, estar inteiro, de alma e corpo, a cada página que vira. Cerca de 52% dos brasileiros têm o hábito de ler, de acordo com a última edição do estudo Retratos da Leitura no Brasil, realizado pelo IBGE. A criança, ela imita o adulto. Se o adulto está caminhando de um jeito, a criança vai imitar. Se a criança vê um adulto com o livro na mão, ela vai imitar. Mas também não se sinta forçado a ler. Só que o conhecimento está aí, basta querer. Considerar a leitura de literatura uma leitura que independe da faixa etária. Permitir à criança ler um livro que aparentemente é de adulto. E o contrário é muito, muito importante. O adulto ler os livros de literatura infanto-juvenil para reencontrar a sua infância e para poder reencontrar a sua infância de uma maneira lúdica, permitir-se brincar com as páginas do livro. O fato é que a leitura, seja ela por gosto, por curiosidade, por estudo, ela é muito importante para que a gente aprenda uma forma de viver até na prática. E por isso que a gente vai falar agora sobre a educação católica. E o meu primeiro convidado, ele está na cidade de Belém, no Pará, é Dom Antônio de Assis Ribeiro, ordenado em 1995, natural de Capitão Poço, no Pará. É graduado em filosofia, em teologia, mestre em teologia moral e como presbítero ele realizou diversos trabalhos voltados para a educação. Hoje atua como bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém. Também é membro da Comissão Episcopal para a Juventude CNBB, do Conselho Fiscal da CNBB e bispo referencial para a Pastoral Juvenil e a Pastoral da Educação no Regional Norte 2. Seja muito bem-vindo, Dom Antônio, sua bênção.
Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento. É um prazer muito grande estar com vocês. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, viu, Dom Antônio? Eu estava aqui até folheando, vou pegar aqui o livro que nós temos aqui, que é de sua autoria, né? Da editora Paulus, que fala sobre a educação católica. A minha primeira pergunta, Dom Antônio, seria justamente sobre esse como, né? Como fazer uma educação católica. Se isso acontece a partir das famílias, das escolas, qual que é a sua visão sobre essa educação, Dom Antônio? Muito bem, obrigado por essa pergunta tão complexa, tão séria. Olha, a educação católica se faz através de uma diversidade de sujeitos. Nós sabemos que o primeiro ambiente da educação é a própria família. E onde há uma família católica, ali deverá haver também a educação católica. Ou seja, as crianças vão bebendo, vão assimilando e vão sendo orientadas a partir dos valores, dos princípios e da dinâmica de vida daquela família católica, alicerçada na fé, tendo como mestre Jesus Cristo, o Senhor, caminho, verdade e vida. Portanto, há uma diversidade de sujeitos. E o primeiro desses sujeitos é a família. Mas a catequese se dá também através da comunidade católica, com suas pastorais, os seus movimentos, os seus serviços e assim por diante. Tanto é verdade que nós temos, por exemplo, a pastoral catequética. A pastoral catequética é educação da fé. Uma fé mal educada faz muito mal. Uma fé mal educada fica simplesmente reduzida a ideias e não chega à caridade, à solidariedade, ao serviço, ao compromisso social e assim por diante. Portanto, podemos dizer que há uma diversidade de sujeitos, a família, a escola, mas há também inúmeros serviços dentro da igreja com seus líderes nas mais variadas áreas e contextos. Um outro sujeito que nós temos também é a universidade. Então, além da escola, ensino fundamental e médio, a universidade é também um sujeito que acolhe, que assimila e que capacita na formação de educadores e de pessoas de modo geral. Portanto, Carol, podemos dizer que há uma diversidade de sujeitos que são chamados a abraçar a educação católica. E quando se fala de educadores, naturalmente não se pensa somente nos pais, mas sobretudo nos professores, nos gestores, nos educadores. Por exemplo, dentro de uma escola católica, todos são educadores, desde o porteiro até o diretor, passando por líderes que estão em sala de aula, orientadores educacionais, supervisores, psicólogos, assistentes sociais e assim por diante. Ou seja, todos aqueles que estão envolvidos no processo educacional são educadores. Então, nós temos aí uma diversidade de sujeitos envolvidos na promoção do desenvolvimento integral de um estudante ou de um adolescente, de uma pessoa que está em processo de formação. Dom Antônio, e eu creio, pela sua resposta, que justamente por isso é um tema tão complexo, porque tantos membros da sociedade e da família envolvidos, que desculpa eu usar aqui um termo, né? Parece assim o cachorro sem dono, sabe? Um termo popular. Onde tem muita gente, parece que ninguém pega a responsabilidade. E eu tenho também, acredito que isso seja até providência divina, a gente está falando sobre esse tema hoje. Eu tenho incentivado as famílias a tomarem essa responsabilidade, né? Que a gente sabe que uma época foi da igreja, essa educação católica, né? Foi da igreja, juntamente com as famílias. E hoje se perde um pouco quando as famílias delegam, né? E como que o senhor acha que pode ser resgatado novamente esse papel da família fazer essa educação católica, sendo que muitas vezes os próprios pais não têm o tempo de ter esse conhecimento para eles mesmos? Muito bem, eu creio que essa sua preocupação ela é séria e é justamente esse o contexto que me motivou a refletir sobre essas páginas. Nós estamos na era do deleguismo, digamos assim. Vamos começar com esse termo que você usou, né? Estamos na era do deleguismo. É porque a educação é uma séria responsabilidade. E quem já foi, por exemplo, diretor de escola, quem trabalha em escola, sabe
muito bem o quanto pesa essa atitude deleguista dos pais, da família. Nós estamos hoje na era da fragmentação da família, há uma diversidade de concepções e às vezes pais que não estão preparados para educar. E assim se delega à escola essa função de educação naquilo que é básico. Então, digamos que há sim um deleguismo muito grande, há na sociedade hoje uma fragmentação entre as diversas instâncias ou sujeitos que deveriam promover a educação, como a família, o Estado, a prefeitura, as secretarias, instituições, conselhos que não funcionam. Então, digamos que há uma diversidade de sujeitos que deveriam assumir a educação, mas são muitas vezes movidos por essa mentalidade deleguista. E assim um vai empurrando para o outro e às vezes acaba o problema e desafio dentro da escola. Então, sem dúvida, esse é um problema muito grande e é por isso que, já adianto aqui uma ideia que poderia dizer depois, que o Papa Francisco, comemorando os 50 anos de uma encíclica chamada Populorum Progressio, ou seja, o progresso dos povos, ele convoca toda a sociedade para um pacto educativo global. Ou seja, a única forma de dar uma resposta para os problemas do mundo é apostar no desenvolvimento integral do ser humano. E para que haja o desenvolvimento integral do ser humano, é preciso convocar uma série de sujeitos. Por isso ele pensa no plano, no pacto educativo global, ou seja, num pacto, numa reunião de sujeitos, a família, o Estado, as empresas, as instituições, todos aqueles que estão envolvidos na sociedade são chamados a resgatar a própria responsabilidade para com a educação. Somente assim nós poderemos dizer que vamos, através da educação, mudar a realidade social. Dom Antônio, e sobre o tema aqui do seu livro, né, o caminho de evangelização ao humanismo solidário, pode comentar um pouco para a gente sobre esse subtítulo aqui da educação católica? Sim, caminho de evangelização. Por quê? Caminho de evangelização, antes de tudo, porque a missão da igreja é evangelizar. Sim. A missão da igreja é evangelizar. Mas no ato de evangelizar, ela educa. Então, a igreja, ela evangeliza educando e educando evangeliza. E esse conceito de educação para a Igreja Católica é a promoção do desenvolvimento humano integral, ou seja, a pessoa que é concebida de uma totalidade de dimensões e essa totalidade de dimensões que deve ser promovida e estimulada. Então, o caminho é esse da atenção à totalidade da pessoa, à pessoa. O caminho é esse de proporcionar uma experiência educativa baseada, alicerçada nas relações humanas. O caminho é aquele de dar atenção ao contexto existencial de vida do educando, de onde vem aquele aluno, aquele estudante, qual é o seu contexto dele, a sua família, a sua realidade socioeconômica. O caminho é a experiência de fé, e a experiência de fé em comunidade, a experiência de fé através da leitura da palavra de Deus, a experiência da fé da família. O caminho é aquele da experiência de valores, portanto, das relações interpessoais, a experiência da amizade, da solidariedade, da compaixão, porque esse é o grande desafio que nós temos, educar para o humanismo solidário, ou seja, se a educação não aposta no desenvolvimento humano integral, não chegaremos a uma sociedade mais justa e fraterna. Portanto, digamos que, do ponto de vista técnico, a meta da educação neste mundo é o desenvolvimento do ser humano. Portanto, sim, a educação tem uma dimensão vocacional. Sim. Uma dimensão vocacional. Caso contrário, nós podemos ter pessoas competentes do ponto de vista técnico, mas de coração vazio e incapazes de relacionamento com os outros. Dom Antônio, agradeço muito a sua participação, a sua disponibilidade direto de Belém, no Pará. E obrigada também pelo livro aqui, né, que vai estar disponível para o pessoal aqui pela editora Paulus. Muito obrigada, viu?
Muito obrigado, Carol. Vamos rezar cada vez mais e estimular os nossos educadores para que possam crer nas potencialidades do ser humano e olhar para Jesus como o educador por excelência, o bom pastor. Amém. Obrigada, Dom Antônio. Abraço, viu? E olha, já que a gente está falando aqui em educação católica, que envolve oração, eu quero fazer um convite muito especial para você, que começará em breve aqui na TV Evangelizar, na obra Evangelizar como um todo, que é uma jornada espiritual dentro da Quaresma em preparação para a Páscoa. E nós faremos isso ao lado de Nossa Senhora das Lágrimas. Serão 30 dias de oração a partir do dia 28 de fevereiro. E até lá você pode acompanhar pelo YouTube da TV Evangelizar Oficial, um pedacinho por dia da história de Nossa Senhora das Lágrimas, para que você possa conhecer mais a fundo essa devoção tão linda que aconteceu aqui no Brasil, na cidade de Campinas, interior de São Paulo, na década de 1930. Então eu convido você a já acessar o YouTube TV Evangelizar Oficial, porque os comentários que eu tenho recebido desta devoção são lindíssimos, pessoas que estão ficando apaixonadas por saber da história que envolve Nossa Senhora das Lágrimas, que foi um pedido de Nosso Senhor Jesus Cristo, essa devoção. Então é linda essa história, é linda. Te convido a assistir e a vir com a gente no dia 28 de fevereiro, começar essa jornada rezando a coroa das lágrimas. Então você já pode mandar as suas intenções, nós rezaremos junto pelos seus pedidos, nesse telefone que aparece aí para você, 0 operadora 41 3221 6060, Curitiba, região metropolitana, e todo o Brasil tem o 0800, que aparece aí também, 410 6060. Deixa comigo aqui as suas intenções para a gente colocar junto na coroa das lágrimas, que será rezada por 30 dias, começando com a novena, depois faremos as 7 dores de Nossa Senhora, finalizando com a Via Sacra sob o olhar de Nossa Senhora das Lágrimas. Tudo isso em preparação para a Páscoa, e vai ser uma experiência incrível que você vai viver aqui na TV Evangelizar. Bom, deixar um abraço para você que me acompanha de Minas Gerais, cidade de Juiz de Fora, canal 15.1, que inclusive o primeiro monumento do Cristo Redentor, sabe aquele Cristo que tem lá no Rio de Janeiro? A gente teve um que foi anterior, 16 anos antes, 1906, foi construído na cidade de Juiz de Fora. Por isso que você vê imagens ao vivo da cidade. A gente vai sair para um intervalo e na volta vamos falar sobre casamento. Olha, 29 graus neste momento, imagens ao vivo de Juiz de Fora, Minas Gerais. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Já estamos de volta com o programa Vida em Foco, ao vivo, direto de Curitiba, que acabou de virar o tempo nesse momento. Céu cinza, caindo chuva aqui no centro, não sei como é que tá o restante da cidade, mas deu uma virada no tempo, viu? Não sei como é que vai ficar o restante do Brasil, mas agora a gente vai virar a página para falar sobre casamento. Mas espero que não esteja em crise o seu casamento, viu? Se bem que a gente vai ter uma psicóloga aqui para te ajudar. Mas olha só, o último domingo foi considerado o Dia Mundial do Casamento. Na verdade, todo ano tem essa data, que é o segundo domingo de fevereiro. Então, esse ano, dia 11. E essa data é celebrada e conhecida internacionalmente como World Marriage Day, e tem o apoio desse movimento Catholic Marriage Encounter, que em português é o Encontro Matrimonial Mundial. Nasceu em 1952, olha, década de 50, que já tem essa preocupação e que busca uma ajuda mesmo para os casais, para o matrimônio. Então eu vou sentar aqui agora com a Vanessa.
Poleto, que é psicoterapeuta, também orientadora familiar, especialista em logoterapia, análise existencial. Seja bem-vinda novamente, viu, Vanessa? Obrigada, é um prazer estar com você? Aqui. Tudo bem, tudo ótimo. Graças a Deus. Eu queria começar já com uma pergunta de crise de casamento, sabe? O que você vê atualmente no consultório? Mais casais em crise, isso aumentando ou as pessoas se esforçando em fazer dar certo? Qual que é a sua visão? Eu vejo que o casamento pode estar em crise porque para existir um casamento precisa existir um homem e uma mulher, certo? Certo. E o homem está em crise, né? Porque os papéis estão muito desvirtuados, né? O homem não sabe mais qual que é o lugar dele dentro da sociedade, dentro do mundo e dentro do casamento, dentro da família. A mulher não sabe mais qual que é o papel dela também, dentro da família, na sociedade. E aí tem um filósofo chamado Julián Marías, um filósofo espanhol, que ele fala, ele traz justamente esse sentido da crise como uma desorientação. Né? Então, quando há uma crise, é porque as pessoas estão, na verdade, desorientadas. E isso é verdade, né? Se a gente for pensar que a mulher não sabe mais o que é ser mulher e o homem não sabe mais o que é ser homem. Então, a gente vê, né, pessoas que... quando a gente vê que as pessoas não estão desenvolvendo bem os seus papéis, a gente vê ali que há uma crise. Tá faltando algo, né? É interessante, Vanessa, você falar isso. Eu vou até fazer um link com o que a gente estava falando antes aqui com o Dom Antônio, né? Sobre a educação católica. Eu vejo que quando a educação deixa... Essa educação base, né? O que é ser o homem, o que é ser a mulher, o que é a família, o que é essa convivência familiar. Quando essa primeira educação, que deveria estar sendo dada pela família, ela já está se perdendo... A gente vê, acho que é o reflexo disso que você está falando, quando a escola faz um papel que não é dela, né? Não é dela esse papel. O papel da escola é ensinar matemática, português, leitura, mas não é ensinar os valores cristãos que vêm de dentro da família que devem obedecer à igreja. Então, acho que quando se ordena isso, já começa também a se colocar de volta os papéis, né? Exato, porque se a gente for pensar, a família vai bem quando o casal vai bem. Sim, então, que começa ali a família, né? Exato, se o casal tá bem, a família vai bem, os filhos, por mais que estejam passando por alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade, né, um desemprego, essas situações que podem acontecer dentro de um lar, mas se a família tá bem, se o casal tá em harmonia, se o casal consegue enfrentar essas dificuldades com maturidade, então as crianças vão estar bem e vão estar crescendo dentro de um lar consolidado. Né? Entendi. Então, também há esse problema, né, da imaturidade, porque a imaturidade, no fim, o que é, né? Esse egoísmo, esse pensar só em si mesmo, né? Então, se eu entro num casamento pensando dessa forma, provavelmente isso não vai dar certo. Né? Existem 3 coisas bem importantes assim para que um casamento vá bem e a família com isso também vá bem. Então, primeiro, eu tenho que entrar num casamento pensando que eu preciso fazer o outro feliz, né? Que então, já desconecta com o que é com a realidade, né? Com a realidade esperada ali. Que a gente vê hoje que as pessoas, né, estão buscando ser feliz, né? Eu quero ser feliz, eu quero que o outro é sempre o outro que tem que fazer pra mim, né? Sim. Se não fizer, eu não faço, né? Sim. Então é uma jogada de imaturidade, né? Um segundo ponto, e que vem de uma visão cristã, a gente poderia dizer, é que eu tô casando com aquela pessoa para levar essa pessoa pro céu. Sim. Né? Esse olhar de eternidade, né? Esse olhar de que, poxa, eu tenho uma responsabilidade aqui, né? Com meu cônjuge e também com os meus filhos, né? Se eu perder isso de vista, as coisas meio que param de fazer sentido, certo? Sim, sim. E um outro ponto que é bem importante, se eu entro num casamento pensando nisso, então percebe que esses 2 primeiros pontos eu tô pensando no outro, né? Em fazer o outro feliz, em levar o outro para o céu. E o terceiro ponto eu vou pensar um pouco em mim, mas no sentido de que eu tô entrando no casamento para eu ser uma pessoa melhor. Então, é uma chamada de responsabilidade, por quê? Porque eu preciso ser melhor.
é a vida me chamando aqui a crescer, a amadurecer, né? Então, claro que quando a gente começa, né, um namoro, um noivado, a gente não tá 100% pronto para viver aquilo, né? Mas assim, eu preciso estar disposta a passar por sem situações... saber o como exatamente, mas querendo aquilo. Querendo crescer, querendo aceitar, né, aquilo que a vida me apresenta, as situações, né, que a gente vê que uma família pode passar, né? Como eu falei, uma crise financeira, uma perda de um ente querido, né? Uma perda de um filho, são coisas que, assim, a gente não escolhe, mas são sofrimentos inevitáveis que podem chegar na nossa casa. Sim. E se eu for uma pessoa imatura, como que eu vou estar preparada para lidar com isso? Como que eu vou estar preparada para levar isso adiante para que todos possam crescer juntos, né? O casal e a família como um todo, né? Então é preciso esses três ingredientes são muito importantes, assim. Muito legal, muito bom. E aquelas crises que algumas pessoas acreditam, não sei se isso é verdade ou não, que parecem ser cíclicas. A crise dos 7 anos, 10 anos, sei lá, 15 anos, nem sei se tem um número para isso. Isso existe? Como que você olha para isso? A crise, ela pode acontecer a qualquer momento. Acho que não existe... não tem data. Exato, porque tem até um dado interessante, que outro dia eu estava dando uma aula sobre isso. No primeiro ano de vida, por exemplo, é um casal assim, que acabou de ter o primeiro filho, né? Tem um dado que diz que 23% dos casais entram em crise no primeiro ano de vida, nos 12 meses, né, do nascimento do filho. Né? Alguns motivos. Um deles é a falta de diálogo, por exemplo, né? E aí junta muita coisa, né? Junta muita coisa acontecendo de fato, né? Uma maturidade que vem sendo exigida ali, né? Repente, porque é uma situação que muda toda a dinâmica do casal. Mas essa questão do diálogo é bem importante, porque o que acontece, né? A mulher, ela tende, né, a olhar mais para o filho e esquecer um pouco do marido, né? Sim. E aí começa a faltar esse diálogo, começa a haver cobrança, porque que só eu faço e o outro não faz. Então entra, né, nesse jogo e aí já começa a ter uma crise, né? Então a crise basta, né, acontecer uma situação, uma mudança sem diálogo. E os dois não estão dispostos a enfrentar aquilo como pessoas adultas, né? Eu tenho uma pessoa um professor, né, que ele dizia que o casamento não é coisa de criança, né? O casamento, ele é para a vida adulta, para quem está disposto a responder como um adulto, né? Como uma pessoa que entende que precisa resolver, que você não vai chamar o teu pai, a tua mãe para resolver aquela situação. Não tem mais pai e mãe. A partir de agora é você e o teu esposo, é um novo lar, uma nova família, né? Então tem essa dinâmica. E um outro ponto que ajuda muito, né, ao casal vencer uma crise é entender, tem um bispo, ele é venerável, né? Venerável Fulton Sheen. Conheço. Maravilhoso. Indico todos os livros dele, assim. E ele diz que para haver um casamento precisam existir 3 entes, né? O amante, o amado e o amor. O amor com A maiúsculo, né? Então, quando eu junto essas 3 pessoas, ele diz que isso fica realmente muito poderoso, né? E aí é que o casamento começa a acontecer de fato, né? É a base da Santíssima Trindade, esse que você falou, né? O amante, o amado e o amor, o Espírito Santo, né? O Pai, Filho e Espírito Santo. Interessante isso, né? Como a gente pode levar bem para uma questão espiritual o casamento. E o que leva à minha próxima pergunta. A oração é importante? Então, não tem, né, como viver uma vida a 2, né? Só os 2. Sem esse aspecto, né, sem esse aspecto da espiritualidade, né, dos 2 estarem buscando. E eu digo assim, às vezes a gente pode ter alguém em casa pensando assim, pois é, Vanessa, só que aqui em casa sou só eu que busco,
né? Isso é muito comum acontecer. Sim. Eu vejo até atendo muitas mulheres, né? E é comum acontecer assim, aqui é só eu que busco, e aí, como é que fica a coisa, né? Então a gente tem que entender isso, né? Que esse amor, Deus não é um Deus que tá lá no céu distante. Esse amor, né? Tem um santo que fala que amores são obras, né? Então é isso, esse amor concreto. O amor, ele não se calcula, né? Então não tem uma medida assim. Vanessa, eu fiz até aqui. Tá será bom? Que deu? Não, nunca deu. Sim. Não tem limite. Quando a gente abre a nossa perspectiva, né, para essa espiritualidade, assim, para entender que esse amor com A maiúsculo deu o seu próprio filho para nos salvar. É um amor sem medida, não é um amor calculado. Sim. E isso a gente vai vivenciar na prática, no nosso dia a dia, quando o marido, né, chega cansado do trabalho e você só queria, né, desabafar, mas ele tá tão cansado, ele não quer te ouvir, né? Ou ele não te nota, ele não notou que você cortou o cabelo, que você fez as unhas, né? E ao mesmo tempo o homem chega do trabalho, às vezes cansado, e por mais que a casa esteja bagunçada, ele só queria ter um sorriso da esposa, né? Então, eu costumo falar que uma casa, uma cara amarrada desagrada mais do que uma casa bagunçada. E é verdade, assim. Então, essa leveza, esse bom humor, esse levar as coisas com esportividade, né? Faz muito sentido, assim, em trazer esse transcendente, esse amor com A maiúsculo para dentro do nosso lar. Porque não é fácil a gente dar um sorriso, né, às vezes. Sim, é fazer uma boa cara, não é fácil às vezes. Então, é realmente um exercício de luta constante que não tem cálculo, não é matemático. O amor, ele não é matemático, não é uma coisa exata, né? Sim. Maravilhoso. Vanessa, eu vou te convidar a assistir um VTzinho que tem algumas curiosidades sobre o casamento. Assiste comigo também. O casamento é uma das tradições humanas mais antigas e disseminadas pelo mundo. Alguns historiadores afirmam que a origem do casamento surgiu na história antiga de Roma. Naquela época, os parceiros eram escolhidos pelos familiares para garantir o patrimônio. A própria palavra casamento é derivada de casa. Muitos dos costumes relacionados ao matrimônio foram criados há séculos e são seguidos até hoje. O simbolismo da troca de alianças surgiu com os gregos, na época de Alexandre o Grande. Os casais utilizavam um anel na mão esquerda, acreditando que esse dedo tinha uma veia que conectava diretamente com o coração. Já a tradição do vestido branco para a noiva surgiu durante a celebração do casamento da Rainha Vitória, durante o século XIX, como símbolo de pureza e romantismo. A marcha nupcial, também composta especialmente para essa ocasião, foi criada em 1842 e ainda hoje é a canção escolhida para a cerimônia. O véu da noiva também surgiu com os gregos. Eles acreditavam que dessa forma a mulher estaria protegida dos olhares masculinos. Já a chuva de arroz após a celebração teve origem na China. Como símbolo de prosperidade, um mandarim encomendou uma chuva de arroz para ser atirada sobre sua filha no final da celebração. Isso há mais de 2.000 anos atrás. São muitas tradições ligadas ao casamento. No Brasil, os católicos comemoram no dia 13 de junho o dia do santo casamenteiro, Santo Antônio. Outro fato curioso é que o mês de maio ganhou o título de mês das noivas. Há quem diga que o motivo seja porque maio é dedicado à consagração da Virgem Maria. E apesar do grande número de divórcio, os casamentos ainda são maiores no Brasil. Os casais preferem continuar dizendo sim para o amor. Interessante, né? Eu estava lembrando aqui, a gente estava falando antes sobre oração, e eu estava ontem acompanhando a Noite de Louvor que passou aqui na TV Evangelizar, passou um especial de Tony Allison. Você conhece Tony Allison também, né? E ele estava fazendo uma pregação a respeito daquela passagem de Naamã, né? Que Naamã é o leproso que vai procurar um profeta para ser curado e tal, e manda ele se mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele fica bravo, aquela história. Mas o interessante que ele puxou é que naquela família, Naamã, ele era um idólatra, né? Ele era, além de fora da fé cristã, ele
idolatrava outros deuses, ele adorava outros deuses. E uma pessoa teve fé. E a fé de uma pessoa foi capaz de atingir Naamã, que foi procurar o profeta que falava sobre o Deus de Israel, que é o nosso Deus. E aí eu fiquei pensando, né? Nos casos que você trouxe, das mulheres que muitas vezes rezam sozinhas, às vezes é o marido, né? Mais raro de ver, mas acontece. Uma pessoa carregando na oração. E que eu creio que, por mais que possa talvez ser mais difícil, mas Deus sabe de todas as coisas, eu acredito que seja possível isso, né? Se for uma fé verdadeira, né? Se a pessoa tiver, de fato, se entregando para aquilo ali. Às vezes, acrescentar um jejum, uma penitência com as orações, né? Então, eu queria entender de você... se você vê diferença nessas pessoas que rezam mesmo, essas que levam a sério as orações e que chegam para você pedindo uma ajuda psicológica. Não, com certeza essa busca, né, por Deus, pela vivência, né, da espiritualidade faz total diferença, assim, total diferença. Nos atendimentos que eu faço, eu percebo isso, a pessoa que tem fé. Porque com a fé, a gente recebe muitas outras virtudes aí que vêm consigo, e uma delas é a caridade, é o amor, né? Então, isso nos ajuda a sermos mais divinos e mais humanos, né? Diria assim. Sim. Que é o que nos torna a pessoa de uma maneira completa, de uma maneira integral, assim, né? Então, e outro ponto, assim, que eu vejo que, além da fé, né, existem coisas bem concretas que uma pessoa fazendo dentro de casa faz diferença, faz né? total diferença, né? Então, por exemplo... a fé em obras, como você falou, né? Exato. Né? É trazer essa beleza... por exemplo, a mulher, ela tem por si só essa característica, né, de detalhes, um olhar assim, né, para os detalhes, para as coisas. Então, se eu trago isso para dentro de casa, aos poucos eu vou acostumando aquelas pessoas, né, meu marido, os meus filhos, a elevar, de certa forma, um pouco o nível das coisas, né? Então, se eu trago uma flor bonita para colocar na mesa, se eu arrumo uma mesa, né, uma mesa posta, com capricho, com carinho, né? E a mesa até tem um detalhe interessante, né? Porque às vezes as pessoas me perguntam assim, como fazer, né, para acender a chama do amor, né? Isso, assim. E a mesa é um bom lugar. Por quê? Porque na mesa a gente consegue trazer essa presença. Se eu não tenho presença, né, assim, durante o dia, eu não vou ter presença na hora, né, da intimidade do casal também. E essa presença, esse olhar no olho, essas conversas que tem na mesa, isso faz muita diferença nessa conexão entre o cônjuge, sabe? Bom. Então, esses detalhes, esses pequenos detalhes, vão fazer diferença tanto na vivência, na aproximação do casal, e vão culminar lá na intimidade do casal, que é um ponto que os casais sofrem muito também. Muitas pessoas têm dificuldade com isso, né? E é um bom exercício para você fazer, assim. Vanessa, agradeço muito, viu? Gostaria de conversar mais, mas não temos tempo. Mas obrigada pela tua presença, viu? Deus abençoe sua missão também. Obrigada. E a gente sai para um intervalo com imagens ao vivo de Imperatriz, no Maranhão, canal 41.1. E sabia que ela foi fundada por um religioso, hein? Essa cidade, por Frei Manuel Procópio, no ano de 1852. Já eu volto com você. De volta com o programa A Vida em Foco, e lembrando que amanhã é quarta-feira de cinzas, iniciando a quaresma, então eu te convido a acompanhar conosco aqui na TV Evangelizar a Santa Missa das Cinzas, ao meio-dia, aqui com o Padre Reginaldo Manzotti. De preferência, venha
pessoalmente na igreja ou aí na sua paróquia para você receber a imposição das cinzas. Mas nós teremos essa transmissão amanhã, dia 14, ao meio-dia. E como a gente vai iniciar a quaresma, nós também temos o apoio da Produtos que Evangelizam com os produtos que mais vão te ajudar durante essa quaresma. Olha só o recado da Lígia. Agora quero falar com você que nos acompanha pela TV Evangelizar. Você já conhece a loja Produtos que Evangelizam? Aqui você encontra diversos produtos que levam o amor, a devoção e o fortalecimento espiritual. Várias opções de artigos religiosos para você e sua casa. Neste mês de janeiro, estamos com lançamentos especiais inspirados em 2 homens que dedicaram suas vidas à oração e à obediência a Deus. São José, nosso protetor, e São Pio de Pietrelcina, nosso intercessor. Agora, dá uma olhada nesses produtos que selecionamos. Vários modelos de terços, imagens, capelas, adornos, suporte para a Bíblia e muito mais. Não deixe de conferir também nossa linha de vestuário com modelos masculino, feminino e infantil. Modelos belíssimos como essa com a manga princesa. Super linda e versátil para você usar em diversas ocasiões. Temos também a linha infantil com terços, livros, capelinhas e o lançamento especial de volta às aulas com itens escolares com a devoção de Jesus às Santas Chagas Baby. Todos esses produtos e muito mais você encontra na loja virtual da Produtos que Evangelizam, em nossas lojas físicas de Curitiba e Fortaleza e também com nossos revendedores e lojistas parceiros de todo o Brasil. E você sabe, tudo isso porque evangelizar é preciso. E olha só, ontem o nosso querido Ricardo Vilches nos mostrou uma matéria da Lapa e mostrou o maior santuário de São Benedito do mundo, que fica ali na Lapa. Hoje ele traz uma nova matéria que vai contar sobre um episódio militar que aconteceu também na Lapa em 1894, que foi o Cerco da Lapa. Acompanhe comigo. Se os tropeiros homenageados na entrada da cidade deram origem à Lapa, o orgulho está todo na história que envolve os heróis citados na placa do quartel, na frase inspiradora do muro, no imponente canhão que guarda a bandeira nacional, no general de espada em punho no meio da Praça Central. Ainda hoje há várias formas de contar o que foi o Cerco da Lapa. O Museu das Armas da cidade mantém o arsenal que foi usado na batalha durante a Revolução Federalista. E aqui é preciso contextualizar. Essa revolução data de 1894, 5 anos depois do Brasil deixar de ser uma monarquia e se tornar uma república. Foi a guerra civil mais sangrenta da nossa história, deixando 10 mil mortos. Começou no Rio Grande do Sul, com os federalistas se opondo ao sistema centralizador dos militares do governo central. Os chamados Maragatos perderam a eleição e foram para a guerra, em oposição aos republicanos, defensores da recém-criada República. Os Maragatos partiram em marcha em direção ao Rio de Janeiro para depor o presidente Marechal Floriano Peixoto. Mas no meio do caminho haviam os pica-paus do Exército da Lapa. O apelido é por causa das faixas vermelhas no uniforme. A vestimenta mais simples dos Maragatos também está à mostra no museu. O acervo fazia parte da coleção do engenheiro curitibano Osiris Stengel, que doou tudo para a Prefeitura da Lapa. São canhões, metralhadoras, mosquetões, sabres, telégrafo, objetos reconhecidamente usados no Cerco da Lapa. Fotos da época registraram as tropas do general Carneiro preparadas para o combate contra os gaúchos. Nem todos os personagens foram identificados. Essa aqui, mais emblemática, registra o momento da degola de um prisioneiro, um dos gestos mais cruéis da guerra que opôs brasileiros. O exército da Lapa contava com cerca de 600 homens, os federalistas com 3 mil. Nos últimos dias do cerco, teve confronto pelas ruas, frente a frente, com o uso de baionetas e espadas. Deu tempo do Floriano Peixoto se fortalecer
contratou mercenários, novas embarcações, tanto que dele enviou por mar uma força, chegaram em Paranaguá e tal, Santa Catarina também, na Ilha de Desterro, que hoje é Florianópolis. Então, esses 26 dias aqui deu tempo do Floriano Peixoto tomar um fôlego e continuar a debelar a resistência, né, dos revolucionários. A história virou pano de fundo para um filme lançado em 2016, mas ainda é um episódio importantíssimo para a República Brasileira e desconhecido dos brasileiros. Se nós formos pesquisar na internet, tem lá alguma coisa assim, tal, mas você tem que se aprofundar e pesquisar. Mas assim, nas escolas públicas, municipais, estaduais, não existe isso, porque só eles vão falar assim, digamos, Revolução Federalista e um trecho, uma folha, 2 páginas, uma coisa assim. Mas mais que isso, não tem assim, um estudo profundo e divulgado nas mídias e tudo mais. Agora está saindo mais livros, digamos assim, hoje nós temos um autor que escreveu sobre Tijucas do Sul, temos autores aqui, principalmente o Davi Carneiro, que escreveu muito sobre a Lapa, sobre a Revolução Federalista. Temos o livro do doutor Ângelo Dourado, que é o médico do lado dos Maragatos, que ele escreveu, então, a versão, né, dele. Passear pelo centro da Lapa é como visitar um museu. São 235 edificações tombadas pelo patrimônio histórico. Inclusive esse casarão português aqui, que tem um detalhe. Na porta já traz histórias do Cerco da Lapa. Aliás, história não, é marca mesmo. Isso aqui, gente, é tiro daquele tempo. O corpo do general Carneiro foi enterrado na igreja matriz da cidade. Depois, transferido para o recém-inaugurado Panteão dos Heróis, construído em 1944 e hoje em reforma. Outros personagens importantes do Cerco da Lapa também estão enterrados aqui. E também personalidades da cidade que ganharam homenagens pelo Paraná. Vitor Ferreira do Amaral era médico e reitor da Universidade Federal do Paraná. Davi Pacheco, o barão dos Campos Gerais, condecorado combatente na Guerra do Paraguai. Joaquim de Almeida Faria, o presidente Faria, o governador que abriu as portas para italianos e poloneses imigrarem para o Paraná. E o Baldino do Amaral, veja só, ex-prefeito do Rio de Janeiro e ministro do Supremo Tribunal Federal. Lá se vão 130 anos do Cerco da Lapa. Se é a história do Brasil que você quer conhecer, não pode pensar em deixar de ir para a Lapa. Lembrando que esse material está disponível no nosso YouTube TV Evangelizar Oficial. Amanhã é Quaresma, nós teremos o programa Vida em Foco justamente falando sobre esse tema para te ajudar a viver melhor nesse momento e saber quais os frutos que podemos colher ao longo desses 40 dias. Então eu espero você, o nosso encontro aqui na TV Evangelizar. Beijo, fica com Deus.